Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, só que agora de números complexos, né? Um conteúdo que geralmente é explicado no segundo ano, quando o colégio é um colégio que possui terceirão. E no caso, no meu colégio, né, como é um colégio onde eu tenho um ensino médio regular, o números complexos ele acaba sendo ensinado no terceiro ano do ensino médio. Números complexos é um conteúdo assim bem novo, perto dos outros conteúdos que a gente vai ver agora no terceiro ano. A gente nunca viu nada parecido antes disso. A gente já viu algumas situações dentro de equações do segundo grau, mas onde a gente parava quando o delta dava negativo. E agora a gente vai poder continuar resolvendo uma equação do segundo grau quando o delta é menor do que zero. Então é um conteúdo, não é um conteúdo difícil, mas também não é um conteúdo fácil. A gente tem que prestar muita atenção nas aulas, fazer bastante os exercícios, que isso que fixa o conteúdo na nossa cabeça. E lembrando que números complexos ele é um pré-requisito para polinômios. Se você não sabe números complexos, dentro de polinômios você vai ter algumas complicações. Então é bom você estudar bastante, é bom você se dedicar, prestar bem atenção nas aulas, não ficar conversando. E parece que eu tô dando aula agora, falando pra minha turma. Mas é bem isso mesmo, tem que prestar bastante atenção no que o professor fala, não ficar fazendo bagunça em sala de aula, porque é um conteúdo de nível médio aí para difícil. Não é nem um conteúdo nem fácil nem difícil, é uma coisa meio média, média para difícil. Ok? Então vamos começar nossa aulinha lá. É... Ó, a gente aprendeu até aqui, né, que possuímos determinados conjuntos numéricos, né? Até esse momento a gente utilizava até o conjunto dos números reais. Só que além do conjunto dos números reais, existe um outro conjunto que até então a gente não conhecia. A gente pode ter visto, o professor já deve ter comentado com a gente, mas a gente não viu, a gente não trabalhou com esse conjunto dos números ainda. É, E agora a gente vai entrar nesse mundo aí que é o mundo dos números complexos, ok? E a primeira coisa que a gente vai ver é justamente aquilo que a gente via lá atrás no nono ano, quando o delta dava um número menor do que zero. Né? E a partir daí a gente vai entrar no conteúdo dos números complexos, ok? Ó, então, por exemplo, aqui a gente tem uma equação do segundo grau, só que é uma equação incompleta. Equações incompletas são aquelas equações onde elas não possuem os três termos que fazem com que uma equação do segundo grau seja completa. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, o x ao quadrado mais 9 igual a zero. Eu tenho o termo ax ao quadrado e tenho o termo independente, que é o termo c. Tá faltando aqui nessa equação o termo bx. O termo bx é um termo que ele não aparece em uma das equações incompletas, né? A outra equação incompleta, onde não vai aparecer um dos termos, é a equação ax ao quadrado mais bx, que é onde não vai ter aí o termo independente, né? Vai ter só o ax ao quadrado mais o bx igual a zero. Não é o caso aqui, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Como que eu faço para resolver essa equação do segundo grau? Por ela ser uma equação incompleta, eu não preciso utilizar Bhaskara. E eu tenho um grande problema, que eu vivo falando isso em sala de aula, mas tem alguns alunos que não colocam na cabeça. É muito mais fácil a gente aprender a resolver uma equação incompleta do que resolver Bhaskara, por exemplo. Tá? E tem gente ainda que gravou Bhaskara na cabeça, como se fosse uma coisa mecânica, que não acaba não usando o método da equação incompleta, que é bem mais simples, que é o que a gente vai ver aqui agora. Ó, então se eu tenho uma equação incompleta do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar a incógnita no primeiro membro, eu vou resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Então nós temos lá, né, ó, eu tenho x ao quadrado agora igual a menos 9. Reparem que o 2 é expoente da letra x. Então, se eu passar o 2, porque assim, a gente sabe que a gente tem que isolar a incógnita no primeiro membro. E não pode ter nada agregado com essa incógnita, tá? O 2 ali, que é o expoente da letra x, ele está agregado com o x, ou seja, ele está junto, grudado no x. E esse 2 não pode ficar aí. Então, a única forma, eu não posso simplesmente pegar a borracha e apagar o 2 aqui. Eu não posso fazer isso. Então, eu posso levar ele, que está no primeiro membro, para o segundo, assim como eu fiz com o 9. A diferença é que o 2 aqui, ó, ele faz uma potenciação com a letra x. E ele vai passar agora para o segundo membro com a sua operação inversa, né? E a operação inversa da potenciação é a radiciação.
A radiciação, ela vai, né, o índice dela vai depender de qual era o expoente que estava no primeiro membro. Se o expoente era 2, então significa que a minha raiz que eu vou formar no segundo membro é uma raiz quadrada, né? Só que raízes quadradas, os índices eles não precisam aparecer, tá? Ou seja, eu vou ter aqui agora a raiz quadrada de menos 9. E aí que era o grande problema que a gente encontrava lá no primeiro ano do ensino médio, né? A gente não podia chegar em valores de raízes quadradas onde os radicandos eram negativos. Mas agora, a partir de agora, né, a gente pode resolver esse tipo de problema, tá? A gente pode solucionar esse tipo de problema, ok? Ó, aqui, pessoal, eu tenho uma animação para demonstrar, né, que eu fiz, para demonstrar aí todos esses conjuntos que existem, tá? Incluindo agora o conjunto dos números complexos que até então a gente não conhecia, ok? A gente já tinha ouvido falar, mas não conhecia de fato, né? Então nós vamos ver aqui, ó, uma animação envolvendo aí o conjunto dos números complexos, ok? Olha lá, a gente tem aqui então o conjunto dos números naturais. Vejam que o conjunto dos números naturais, ó, vou dar uma voltadinha aqui. O conjunto dos números naturais, ele acaba sendo englobado pelo conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais, eles contêm os números que vão do zero até o infinito positivo. Só que daí o conjunto dos números inteiros, ele engloba os números que vão desde o infinito negativo até o infinito positivo. Ou seja, quando eu chego no menos 1 e no zero, o zero é o primeiro número inteiro que a gente conhece, tá? E a partir daí ele vai para o infinito positivo. O que isso quer dizer? Que todo o conjunto dos números inteiros vai englobar, além dos negativos, os positivos também. Então, por isso que, vejam, essa semisfera aqui, ó, ele está englobando, tá, o conjunto dos números naturais. Assim como agora, ó, o conjunto dos números racionais, ó, que entra aí dentro do conjunto dos números racionais, números inteiros, números naturais, e entram além desses dois conjuntos numéricos as frações e as dízimas periódicas, ok? As dízimas periódicas são considerados números racionais, os números decimais também, porque eles são provenientes de divisões. E vale lembrar que toda fração é uma divisão, não esqueçam disso, ok? Reparem que aqui a gente tem um conjuntinho, ó, separado em laranjado. Esse conjuntinho aqui, ó, é o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais são apenas as dízimas que são, que não são periódicas. Elas não têm uma repetição depois da vírgula. Elas são números aleatórios. Por exemplo, π, 3,1416 e lá vai bolinha. Reparem que todos esses números eles não têm um padrão. Você não vai haver um padrão de repetição depois da vírgula. O que já acontece, né, no conjunto dos números racionais com as dízimas que são periódicas. O próprio nome já fala. Periódica, existe um período de repetição depois da vírgula, ok? Reparem que agora, ó, o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais, eles estão sendo englobados pelo conjunto dos números reais, ó. O conjunto dos números reais, ele não engloba nada dentro desses conjuntos que já existem, dentro desses números que eu já falei para vocês. Ele só agrupa todos eles em um único conjunto, mas ele não agrega mais nada, mais nenhum tipo de número, ok? Só que daí, quando aconteceu esse problema lá na Idade Média, né, durante o século XV, o que aconteceu? Os matemáticos resolveram, né, tiveram que criar aí um novo conjunto numérico, que acabou englobando todos os outros conjuntos já conhecidos, ó, que é o conjunto dos números complexos. Daí a gente vai ver agora, né, o diagrama de Venn, que é o que a gente está mais acostumado a perceber. Ó, então nós temos aqui, ó, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos racionais, conjunto dos irracionais, conjunto dos reais e o conjunto dos números complexos, englobando todos os outros conjuntos. Então esses daí são todos os conjuntos numéricos que a gente vai trabalhar aqui até o final do terceiro ano do ensino médio, ok? Ó, por exemplo, vamos continuar resolvendo a nossa equação aqui, ó. Por ser uma equação do segundo grau,
todas as raízes são representadas por mais ou menos, né? A gente sabe disso. Só que assim, eu não posso extrair raiz quadrada de número negativo porque não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Mas existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números complexos. E o que eu vou fazer agora? Vocês estão vendo esse sinal de menos que está aqui, ó, de subtração? Né? Que eu vou dizer de menos, subtração é a mesma coisa. Que está na frente do 9. Esse sinal que está na frente do 9, ele vai se transformar em um número que não vai alterar o que está aqui, ó, que é o valor menos 9. Por exemplo, que número eu poderia multiplicar o 9 para que o resultado fosse menos 9? Olha lá, eu só posso multiplicar o 9 por menos 1. Menos 1 multiplicado por 9 vai dar o que já estava dentro do radical, ó, que é menos 9. Quando os matemáticos estavam desenvolvendo os números complexos, eles perceberam que eles teriam que transformar esse menos 1 aqui, ó, em algo que ele pudesse extrair de dentro do radical, ok? No que eles transformaram esse menos 1? Em o que a gente vai chamar de unidade imaginária, ó, esse i ao quadrado aqui, ó, que na realidade, né, depois ele vai virar um i, mas todo lugar que aparecesse menos 1 dentro de raízes, né, num primeiro momento, teria que ser o quê? Trocado por i ao quadrado. Por quê? Porque era a única forma da gente extrair esse número lá de dentro. Ok? Vou até escrever aqui unidade imaginária. Olha lá. Tá? Então vamos lá, o que eu posso fazer agora? Já que o menos 1 ele se transformou em i ao quadrado, então eu posso fazer o quê? Eu posso cortar, simplificar aquele expoente 2 com o índice da raiz, que também é 2. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? O meu i ao quadrado, que estava dentro do radical, agora vai para fora do radical, não vai? Ó? Quando ele vai para fora do radical, ele vai sem o 2, porque o 2 ele foi simplificado com o índice da raiz, ou seja, ele vai sozinho lá para fora. Quem que sobrou dentro do radical? O 9. Então ficou x igual a mais ou menos i raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é quanto? 3, ok? Se a raiz quadrada de 9 é 3, então nós temos aqui que eu vou ter x igual a mais ou menos i vezes a raiz quadrada de 9, que é 3. E quanto que é i vezes 3? 3i, não é? Baseado nisso, quais são as duas raízes da minha equação? Olha lá. Então eu tenho aqui, ó, nós sabemos, né, que toda a equação do segundo grau ela é composta por duas raízes, né? Uma que representa aqui o x' e a outra que representa o x duas linhas. Né? Então eu vou ter lá, ó, a primeira raiz que vai ser a raiz positiva, né? 3i, e a segunda raiz que vai ser a raiz negativa, ó, 3i. Ok? Ó, então já está aqui embaixo a resposta, né? Agora a gente vai resolver uma equação completa do segundo grau. Ela é um pouquinho mais trabalhosa porque a gente vai utilizar Bhaskara. Vale lembrar, pessoal, que aqui, ó, eu estou fazendo tudo isso daqui passo a passo. Quando a gente pegar a prática, a gente não precisa mais resolver tudo isso daqui. Nós podemos pular etapas. Quer ver? Ó, eu, por exemplo, posso pular dessa etapa para essa etapa aqui, ó, direto, sem precisar passar por essas outras três. Ok? Então, por exemplo, assim, ó, qual é a raiz quadrada de menos 9? 3i. Qual é a raiz quadrada de menos 4? 2i. Qual é a raiz quadrada de menos 81? 9i. E assim por diante, ok? Ó, então aqui a gente tem uma equação do segundo grau, né, pessoal? Vejam lá, completa. Eu tenho a equação x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. Por ser uma equação completa, obrigatoriamente eu teria que resolver por Bhaskara. Ou, para aquelas pessoas que têm mais facilidade, a gente pode usar soma e produto de raízes para chegar nas raízes dessa equação. Mas assim, se você está aprendendo agora, eu recomendo que você use Bhaskara. Depois que você pegar a prática, daí você pode fazer por soma e produto, ok? Olha lá. Então nós temos aqui, né, pessoal, ó,
que o coeficiente A dessa equação é menos 1, que está aqui na frente, né? Só que ele não aparece. O coeficiente B é o menos 4 e o coeficiente C é o 5 positivo, né? Então, ó, B ao quadrado, eu vou substituir aqui por o valor do coeficiente B, que é menos 4. Se o B estava elevado ao quadrado, eu também vou elevar o menos 4, que eu estou substituindo no lugar da letra B, ao quadrado, ok? Olha lá, menos 4 vezes o coeficiente A. Meu coeficiente A não aparece aqui, ele está junto com a letra x ao quadrado, então ele vale 1. Então, eu tenho menos 4 vezes A, que vale 1, vezes o C, que vale 5 positivo. Ó, então, eu vou substituir o C por 5. Números positivos não precisam ser substituídos com seus respectivos sinais, tá? Porque quando o número é positivo, o sinal ele não precisa aparecer, tá? A não ser que ele esteja participando aí de uma soma, de uma subtração, alguma coisa assim. Mas, caso contrário, ele não precisa aparecer. Diferente do sinal negativo, ok? Então, continuando, ó, menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Menos, ó, por que menos? Porque se eu multiplicar o menos que está na frente do 4 pelo mais aqui o sinal de adição que está na frente do 1, e se eu multiplicar por mais o sinal de adição que está na frente do 5, ó, então menos que multiplica mais, menos, e menos que multiplica mais, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Pessoal, tomem muito cuidado com o sinal, porque o que eu percebo assim em sala de aula, a quantidade de erros de alunos envolvendo o jogo de sinal, ok? Ó, se eu efetuar aqui a subtração agora, eu tenho um valor positivo, que é o mais 16, né, com o menos 20. Quando eu tenho dois sinais diferentes um do outro, né, 16 positivo, 20 negativo, nós vamos subtrair os dois números, né, porque os sinais são diferentes, e vamos manter o sinal do número maior. Entre o 16 e o 20, o número maior é o 20. Então, 20 menos 16 vai dar 4, e daí mantém o sinal do número maior, que é o negativo. Então, vai ficar menos 4, meu delta. Só que a gente acabou de ver que quando um número, quando o delta, né, aliás, dá negativo, o que acontece? Eu vou obter aí raízes complexas, né? Então, a gente vai continuar a resolver a equação do segundo grau. A segunda parte da fórmula de Bhaskara é dada por menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta sobre 2a, ok? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira parte da minha equação do segundo grau. Eu vou pegar todos os coeficientes lá da minha equação, ó, o 1, o menos 4 e o 5. E vou substituir eles nas incógnitas apresentadas na segunda parte da fórmula. Ó. Onde tem o b, eu vou substituir por menos 4. Mas lembrem-se de um detalhe. Na frente do b já tem um sinal negativo. Se eu vou substituir o b por menos 4 e já tem um sinal negativo na frente da letra b, eu sou obrigado a colocar esse sinal dentro do parênteses, né? Então, vai ficar menos, abre parênteses, menos 4. Lembrando que esse menos que está aqui fora era o menos que fazia parte da fórmula. E o menos, o sinal negativo que está ali dentro, representa o sinal do coeficiente b que está aqui, ó. Ok? Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é menos 4, né? Que a gente achou aqui, ó. Sobre duas vezes o coeficiente a, que a gente já sabe que é 1. E daí a gente vai resolvendo essa equação. Ó. Lembra que eu acabei de explicar de eu transformar o sinal negativo no menos 1, para daí transformar em i ao quadrado, para daí efetuar a simplificação? Então, eu não preciso fazer todos esses processos aqui. Ó. Eu posso pular desse processo aqui para esse que está aqui do ladinho. Ó. Ok? Qual é a raiz quadrada de menos 4? Aliás, para esse processo aqui do lado. De baixo, aliás. Deixa eu apagar aqui. Ó. Para esse daqui, ó. Imagina, ó, olha quantos passos. 1, 2, 3, 4 passos eu pulei. O que eu fiz daqui para cá? Eu fiz o jogo de sinal, ó. Menos que multiplica menos, mais 4. Não precisa aparecer porque o sinal é positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, 2i.
Se a raiz ela tiver um radicando negativo, você extrai a raiz quadrada do número normalmente e acompanha o resultado dessa raiz quadrada com a letra i, ok? Olha lá. Então a gente chegou aqui ó, em 4 com mais ou menos 2i sobre 2. Eu quero que vocês reparem uma coisa aqui. Ó. Vejam que eu tenho aqui, na parte de cima da fração, dois números que são pares, e esses dois números estão sendo divididos pelo número 2. Então eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar esses três números. É como se eu dividisse todos eles por 2. Ou seja, todos eles têm um divisor comum, que é o próprio 2. Então nós vamos dividir todos eles por 2. Se eu dividir todos eles por 2, vejam que aqui eu já separei ó, em x' e x duas linhas, ok? Agora eu vou simplificar todos eles por 2 e vou obter isso daqui, ó. X' igual a 2 mais i e x duas linhas com 2 menos i. Ou seja, esses dois valores que a gente chegou aqui, ó, esse com esse valor aqui, eles são as soluções da minha equação de segundo grau. Ó. Então eu vou colocar lá 2 menos i e depois 2 mais i, ok? Então essa seria a solução aí da nossa equação do segundo grau com raízes complexas. Num primeiro momento vocês podem achar estranho isso, né? Esse i aí no meio da resolução da equação, mas é uma coisa que a gente vai ver agora com bastante frequência, tá bom? Então peguem, pratiquem em casa alguns exercícios. Qualquer dúvida vocês podem deixar lá no Facebook, que eu, conforme né, for vendo as perguntas, as dúvidas, eu vou esclarecendo, ok? Reparem que não tudo isso que a gente está fazendo a gente já fez, a gente só acrescentou essa questão do i agora, ok? Então bora trabalhar, bora estudar e até a próxima videoaula, ok? Até mais!